Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho, né, sobre aspectos práticos do IPM, um pouquinho sobre os aspectos práticos do IPM. Quero dizer para vocês o seguinte, tá? O meu papo vai ser reto, como eu gosto de dizer, meu papo vai ser reto e ele vai ser muito voltado para milico, tá? Muito voltado para milico. Então, você que não é milico, não precisa sair daí, porque você vai precisar desse conhecimento, seja, né, atuando como advogado, seja aí preparando para o concurso público, mas você que é milico não pode sair daí. E ao final da palestra eu tenho duas surpresas aí para anunciar para vocês, tá? Duas coisas boas. Então, são 22 horas, a minha palestra vai dar mais ou menos ali uns 30 minutinhos, tenho certeza que ninguém vai dormir antes das 22h30. Show? Vou colocar aqui o meu PPT, né, compartilhar aqui com vocês na tela. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, eu tinha até esquecido aqui de colocar minha canetinha. Deixa eu pegar ela aqui, né, para eu fazer os rabiscos. Gosto muito de estar fazendo os rabiscos aí, que facilita bastante para a gente estar entrelaçando. Antes de nós passarmos para os aspectos práticos do IPM, e por que eu digo que o meu papo vai ser reto, principalmente, né? Opa, derrubei até o microfone aqui agora para colocar a mesinha. Pronto. Tá todo mundo ouvindo aí? Não cortou o áudio? Não, não, né? Tá tudo certinho. Então, olha só, gente. Aspectos práticos do IPM. Tá? Na condução do IPM. Antes de passarmos para a prática, eu quero fazer uma provocação. Olha só. Ontem, né, durante a exposição do professor Ataliba, quem assistiu, verificou, e quem é estudioso, né, foi dar uma pensada, foi dar uma analisada, porque até então eu nunca tinha parado para analisar, né? O professor Ataliba trouxe ontem uma questão, né, e se baseou no professor Jorge César, né, sobre a previsão constitucional da Polícia Judiciária Militar da União, né? E aí, o professor Ataliba, reproduzindo o professor Jorge César, né, disse que ela encontra fundamento constitucional na parte infine do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Bom, este professor, embora não tenha uma experiência vasta em direito penal e processo penal, né, é um estudioso do direito constitucional. E aí eu comecei a perceber que aquilo ali ficou me incomodando, porque eu comecei a fazer verdade. Né? Verdade. Fui para o 142, não vou mentir para vocês, eu fiquei durante a noite fazendo isso. Depois da exposição, fui para o 142, nada. Fui para o 144, lia, relia, procurava, né? E aí o seguinte, me fazia aquela pergunta: previsão constitucional da Polícia Judiciária Militar da União, na parte infine do 144, né? Me perguntava, na parte infine do 144, não é possível? Né, perguntava, não é possível, tá? Não vou riscar aqui, senão vai ficar muita riscaria, tá? Depois eu passo para vocês. Bom, por que eu pensava não é possível, né? Mas olha a região topográfica, ali está falando da Polícia Civil dos Estados, nós estamos falando da Polícia Judiciária da União, e eu li as 140 polícias civis dirigidas, né, por delegados de polícia de carreira, incumbe ressalvar a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. E fui, li hoje de manhã de novo, de tarde de novo, procurando. Por quê? Eu faço a pergunta. Por que na parte infine do artigo 144, que trata dos estados, estaria a previsão constitucional da Polícia Judiciária Militar da União? Veja, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, já vou mostrar quem exerce com exclusividade essa competência, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, né? Bom, minha primeira pergunta, o constituinte aqui, ele está se referindo à apuração
das infrações penais cometidas, obviamente, né, naquela minha primeira visão, pelos militares dos estados. O inquérito policial para apurar infração penal militar por militares dos estados é de competência da própria polícia militar ou bombeiro militar dos estados. Então, aqui está sendo claro, porque ainda há uma ressalva à competência da União, né? Bom, fui analisar a região topográfica. Sempre que você for fazer análise constitucional, você tem que analisar a região topográfica. Não é porque eu sou de artilharia, viu? Sabe que todo artilheiro tem formação em topografia também, não é por isso. Mas a região topográfica, ela diz muito. Veja comigo, para não copiar, não colar, para não dizer que eu deixei de apresentar aqui alguma coisa, né? Eu peguei exatamente a parte aqui. Veja o parágrafo 1º do artigo 144. Está aqui, ó. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente. Está aqui a competência da Polícia Federal. Veja comigo. Olha o inciso 4. Exercer com exclusividade, veja isso, as funções de polícia judiciária da União. Veja isso. Quem exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, por força constitucional, a Polícia Federal. Está aqui. Para mim, fazendo a interpretação literal, não me restaria dúvida. Pessoal, não é minha palestra ainda, tá? É uma provocação para vocês pensarem, para vocês colocarem o cérebro para funcionar, tá? Veja a região topográfica. O parágrafo 1º trata da Polícia Federal. O parágrafo 2º trata da Polícia Rodoviária Federal. O parágrafo 3º trata da Polícia Ferroviária Federal, todas com competência policial da União, né? Claro que Polícia Judiciária, Polícia Federal, as outras, o policiamento ostensivo, tá? As polícias civis, chegamos nos estados, olha aqui, ó. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, olha aqui, ressalvada a competência da União. A competência da União. Volta no parágrafo 1º. A quem compete com exclusividade as funções de polícia judiciária da União? A Polícia Federal. Aí vem a pergunta do constitucionalista. Bom, por que o Constituinte não colocou aqui, ó, exercer, vírgula, com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, vírgula, exceto nos crimes militares? Resolvia o problema, a meu ver. Resolvia. Porque aqui nós estamos tratando de União. Parágrafo 1º nós estamos tratando de União. Aqui nós não estamos tratando de União, gente. Está dizendo que a Polícia Civil não pode apurar as infrações penais militares dos militares dos estados. Nós não estamos falando de União, tanto que ressalva a competência da União. Diz Polícia Civil, tudo que for competência da União, você não tem como se meter. Não tem como se meter. Bom, e o que for competência do Estado, você exerce a polícia judiciária, exceto dos crimes militares cometidos no âmbito dos estados, tá? Bom, isso aqui é só para colocar vocês para pensar. As polícias militares, olha a região topográfica ainda nos estados, e aqui que foi inserido agora em 2019 a Polícia Penal, tá? Já vai falar dos 3 aqui. Essa é a região topográfica que nós temos. A pergunta que surge é: teria a Constituição de 88 recepcionado a parte do CPPM sobre a Polícia Judiciária Militar da União? Teria. A parte da Polícia Judiciária, o CPPM trata da Polícia Judiciária, foi recepcionado pela Constituição de 88? Será que não seria recepcionado com aplicabilidade apenas à apuração das infrações penais pelos estados? No caso dos corpos de bombeiros e das polícias militares, será que recepcionou? Essa é uma primeira pergunta que me surgiu. Por que o Constituinte não fez a mesma ressalva aos crimes militares na competência da Polícia Federal, ao prever o exercício da Polícia Judiciária da União com exclusividade, como fez para a Polícia Civil dos Estados? Por que ele não fez isso? São perguntas. O Constituinte esqueceu da Polícia Judiciária da União? Ou efetivamente quis que essa função estatal fosse desempenhada com exclusividade pela Polícia Federal? Outra pergunta que eu faço para você. Vocês têm que se responder isso.
né? Será que ele esqueceu, cara? Pô, o cara lembrou da Polícia Estadual lá, da Polícia Civil, e ele simplesmente esqueceu da Polícia Judiciária da União? Ou ele não quis, naquele período histórico, ele não quis que a Polícia Judiciária fosse desempenhada pelas Forças Armadas, como estão, e sim, com exclusividade, pela Polícia Federal, independentemente se fosse apuração de crime militar ou crime comum de natureza com interesse da União, né? São perguntas. Professor, o senhor tem resposta? Não tenho. Né? E aí, tarefa de casa para vocês, tá? Tarefa de casa é: estude o originalismo e o textualismo. São duas correntes, né, da interpretação constitucional norte-americana. Aqueles que quiserem... cadê o livrinho do Eli? Deixa eu ver se eu tenho aqui o livrinho do Eli. Ah, tá em algum outro lugar aqui. Tem um livro do John Hart Lee, tá? Tá em algum lugar por aqui, tá? Que é o livrinho que vai tratar muito, não sei onde é que ele está aqui, tá? Sobre essas duas correntes, tá? Estude isso, vale a pena. Esse é um debate claro, onde você vai ter, né, uma corrente originalista e uma corrente textualista. A corrente originalista, ela vai buscar a origem, ela vai buscar esclarecer o porquê que o Constituinte não deu. Ela vai investigar se foi um mero esquecimento ou se foi intencional. Se foi intencional, nos debates constitucionais, isso vai buscar o originalismo. O textualismo, não. O textualista, ele vai, né, em cima do texto. Se eu fosse textualista e fosse em cima do texto, eu teria uma tendência muito grande a pensar que a Polícia Judiciária Militar da União não teria sido recepcionada pela Constituição de 88. Se eu fosse mero textualista, eu estaria inclinado para isso. Se eu sou um originalista, né, eu iria fazer uma análise se foi esquecimento ou se foi intencional. Tá? E isso é bem interessante para vocês pesquisarem. Tá? Vamos chegar de teoria? Vamos para a prática? Né? Eu já deixei aí para vocês refletirem, tarefa de casa, estudar o textualismo e o originalismo, né? Aspectos práticos do IPM. Gente, eu quero dar dicas práticas, tá? Trazer aqui algumas circunstâncias. Primeiro, instauração. Olha só. Comandante superior... Isso aqui são problemas que surgem nas organizações militares, que surgem para muitos militares, tá? Comandante superior é do indiciado. Tá? O comandante, sendo superior que a figura do indiciado, e aqui eu coloquei pela primeira vez indiciado, porque depois eu quero trabalhar com a figura do investigado, tá? É usual. O indiciamento se dá ao final do inquérito. Eu não posso partir com uma pessoa indiciada desde o início, embora o CPPM diga isso. Tratem como investigado essa figura. Investigado. Comandante superior do indiciado. Comandante instaura. Ele mesmo vai instaurar, ele conduz ou ele vai delegar a um oficial de maior posto que o investigado. Oficial de maior posto da ativa. Não vou ficar chovendo molhado. Vocês viram ontem a professora Taliba falando. PTTC, prestador de tarefa por tempo certo, é militar da reserva. Reserva remunerada. Não é da ativa. Não é da ativa. Professor, e o da ativa convocado? Existe essa figura. O da reserva convocado, me desculpe. Se o da reserva for convocado, ele passa a integrar a ativa. O próprio Estatuto dos Militares vai dizer isso. Então, ele passa a ser um oficial da ativa. É diferente um oficial da reserva convocado de um oficial da reserva prestador de tarefa por tempo certo. O prestador de tarefa por tempo certo, ele exerce uma espécie, né, de cargo temporário, de função temporária. Tá? Então, esqueçam isso. Comandante com autoridade inferior ao do indiciado. O cara é mais antigo que o comandante.
Pô, professor, como assim? Já pode... Pessoal, vocês verão, né, que nós teremos a competência territorial. Um exemplo, em Santa Maria, há poucos anos atrás, eu acho que lá pelo ano de 99, 2000, por ali, já faz 20 anos, 99, 2000, o capelão era coronel mais antigo que o comandante do regimento Malé. Alguns vão lembrar disso. Ele não era o comandante, ele era um militar, né, vinculado ao regimento Malé, com subordinação ao regimento Malé, mais antigo que a figura do comandante. Né? Ele não tinha vínculo algum. Mas e aí, se ele for, né, o que vai acontecer? O comandante da unidade tem que pedir, informa o fato à autoridade superior. Esta autoridade superior geralmente está em nível de grande unidade. O que é o grande unidade? Nível brigada. Tá? Nível brigada. Então, autoridade policial militar, veja, a autoridade policial militar, no âmbito, assim como a Polícia Federal, a Polícia Civil, possuem os níveis de autoridade policial, nas Forças Armadas vai ter um nível também. A autoridade superior ao comandante, no nível hierárquico, também exerce o seu poder de polícia judiciária militar sobre o comandante. Ele, o próprio CPPM, vai dizer, informa o fato para a autoridade superior, né, que ela vai instaurar e delegar uma autoridade superior ao comandante, né, superior ao comandante ou aquele militar mais antigo envolvido na apuração. Outro conceito que eu quero trazer para vocês, e vocês verão como isso é importante mais para frente quando eu falar. Área de jurisdição policial militar. Tá? Nós trabalhamos com a noção de área de jurisdição policial militar. Quais são os níveis da área de jurisdição policial militar? Vocês não vão encontrar isso no CPPM, pode procurar, não vão. Tá? Isso aqui é praxis. Nível OM, nível grande unidade, com jurisdição sobre esta OM, nível divisão sobre a grande unidade, nível comando militar de área, nível comando da força. O que eu quero dizer para vocês? Vejam, se tiver indícios de envolvimento de um comandante de uma organização militar, quem será a autoridade policial militar para exercer a polícia sobre este comandante? Nível grande unidade, nível brigada. O comandante da brigada pode estar envolvido. Bom, aqui é um general, entra no caso do competência da STM, tá? Mas digamos que houvesse a necessidade, quem exerce a autoridade policial militar? Alguém mais antigo. Nível divisão. Nível divisão sobe nível comandante militar de área. Aqui no CMS é muito comum infrações envolvendo distintas localidades, infrações envolvendo distintas autoridades, comandante militar de área instaura o inquérito policial militar e designa como encarregado qualquer oficial sob jurisdição dele. Aqui em Cachoeiro do Sul, eu falo de Cachoeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, já tivemos oficiais superiores designados como encarregado de inquérito para furar infrações cometidas em São Borja, Alegrete, Uruguaiana. Ele tem o poder hierárquico sobre todos abaixo da sua jurisdição. Então, ele poderá delegar a autoridade policial militar a qualquer oficial jurisdicionado a ele. Isso é importante para se compreender a área de jurisdição policial militar. Então, algum tempo atrás, nós tivemos o cumprimento, né, de alguns mandados de prisão, e muito se foi falado no âmbito militar exatamente dessa área de jurisdição. Quem exerce a área? Bom, há indícios de envolvimento de um comandante de OM, temos o nível policial militar acima, nível acima. Bom, há um indício de envolvimento do comandante militar de área, existe o nível comando da força. Tá? Então, essas noções de área de jurisdição policial militar são importantes para a compreensão do sistema em si. Tá? Como eu disse para vocês, é possível que o comandante de grande unidade, de divisão, comando militar de área, delegue as atribuições policiais a qualquer de seus respectivos comandados. Quem pode mais, pode menos.
Veja, a regra da competência territorial ocorreu na guarnição de Cachoeira do Sul, o comandante da guarnição federal de Cachoeira do Sul exerce a polícia judiciária militar. Isso não impede das autoridades acima, que detêm jurisdição sobre aquela cidade, exercerem o mesmo poder de polícia judiciária. Tá? Então, isso é importante. Ocorreu em Cachoeira do Sul, o inquérito pode ser instaurado pelo comandante militar do Sul, sem nenhum problema. Ocorreu envolvendo Cachoeira do Sul, o comandante da terceira DE, terceira Divisão de Exército de Santa Maria, possui autoridade policial para instaurar lá o inquérito dele. Ele instaura lá para apurar o fato ocorrido aqui. Ele possui jurisdição territorial sobre esta área também. Ele possui nesta área a sua ingerência hierárquica. Tá? Então, isso aí é importante. Pessoal, escrivão, tá? Escrivão poderá ser designado pela própria autoridade instauradora. Eu vou pedir, tem alguém riscando na tela, eu vou pedir a gentileza de não riscar ali. Olha só, poderá ser designado pela própria autoridade instauradora ou pelo encarregado. A própria autoridade que instaura e delega via portaria, tá? Delega via portaria a atribuição policial, já pode fazer o do escrivão. Se não for feito na própria portaria, o encarregado do inquérito poderá fazer por portaria própria. Uma crítica minha, tá? Crítica minha. Tá? E aí, vocês que estão na prática sabem disso, vão falar. Ontem, o professor Ataliba mostrou uma portaria lá de Manaus em que o comandante fazia uma portaria delegando para ele próprio. A meu ver, aquilo ali não existe. E não existe, aquilo ali não existe. Quando é o próprio comandante que instaura, existe a portaria. Olha só, quando é o próprio comandante que instaura e conduz o inquérito, ele fará a portaria de instauração. Portaria de instauração. Portaria número tal. Instaura o inquérito policial, militar, e conduz as apurações policiais militares que me conferem o CPPM. Apenas um exemplo. Ele não vai fazer uma portaria delegando para ele próprio, não tem como. Ele, do comandante da OM para o coronel fulano de tal. Não existe aquela partezinha de cima. É simplesmente a portaria numerada e ele instaurando e conduzindo o IPM. A portaria com poderes de delegação, enviando de alguém para outra pessoa, é apenas quando houver a delegação. Tá? Este é o meu entendimento. Né, o meu entendimento, e quem trabalha aí na prática já viu muitos dos meus inquéritos policiais aqui, quando são instaurados, conduzidos por comandante, né, vão assim, né, instauro, conduzo. Não existe o comandante delegando para outro, tá? Ponto importante ainda, né? Durante a condução, gente, não há necessidade de notificação prévia do investigado. Não há, tá? Isso é muito importante que a gente diga para vocês, porque muitas vezes o encarregado, o escrivão, está acostumado com sindicância. A nossa sindicância, no âmbito do Exército, por exemplo, ela é contraditória, ela não é investigatória, ela é contraditória. Então, lá existe notificação prévia, porque onde há contraditório, o cara tem que ser notificado de que está respondendo um processo, devido ao processo legal. O IPM não é contraditório, ele é inquisitório. Então, não há necessidade de notificar previamente. Cuide com o artigo 16A. O artigo 16A, né, dá este direito automático aos militares dos estados, aos policiais militares e aos bombeiros militares de serem notificados sobre a existência do processo investigatório, podendo apresentar advogado constituído num prazo de 48 horas. Então, tome cuidado. E esta mesma previsão da notificação prévia, com a possibilidade de constituir advogado ou a notificação da pessoa jurídica responsável por ele para fazer a sua defesa, se aplica aos militares das Forças Armadas nos casos de garantia da lei e da ordem. Então, tome um cuidado. Essa é a exceção. Caso de GLO, tem esta previsão da notificação prévia. Tá?
Fora isso, não tem. Nós estamos com um investigado, não tem aqui contraditório. Não há necessidade de notificação para acompanhamento de cada diligência a ser realizada. Estamos em um inquérito policial, não de uma sindicância. Então, eu não necessito comunicar ao investigado que vou ouvir a testemunha tal, que vou requisitar uma perícia. Claro que não. Né? E você, como escrivão, né, o condutor, o encarregado do inquérito, não vai fazer isso. Não tem essa necessidade de notificação para acompanhar a diligência. Não tem contraditório aqui. Vai tocar o barco sem essa necessidade. Tá? Ordem de inquirições, gente. Por favor, tá? Preste atenção nisso. Artigo 3º do CPPM, a linha alfa, né? Aplicação da Lei Processual Penal Comum. Primeiro ofendido. Este não muda em lugar nenhum. Primeiro ofendido, vítima, como queiram chamar. Segundo, testemunhas. Por último, o CPPM diz que o cara não é ouvido por último. Aqui é o último, esquece o que diz o CPPM. Isso ficou lá no Arco da Velha. Tá? Último a ser ouvido, investigado, de modo a garantir a ampla defesa a ele. Primeiro, vítima ofendido, depois as testemunhas e, por último, depois que reuniu tudo, que já ouviu os investigados. Tá? Não é antes das testemunhas. Isso é muito comum de ocorrer. Ontem, né, quando o professor Atali, o professor Wendel falavam, isso é muito comum de nós vermos ainda inquéritos em que primeiro tem aí ouvido, né, os investigados para depois ouvir as testemunhas. Não, ofendido ou vítima, testemunhas e os investigados. Tá? É necessário informar na inquirição, de modo expresso, o direito constitucional ao investigado de permanecer em silêncio. Tem que informar de modo expresso. Tá? Expresso. Aqui é igual aquela história antiga, né? Não basta ser a mulher de César. Tem que parecer. Não basta você dizer para o cara, né? Ó, tem o direito de permanecer em silêncio. Se você não registrar isso no termo de inquirição dele, tem que ficar registrado. Foi-lhe informado seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ponto. Tem que colocar, não pode esquecer disso. Tá? Segundo, não se deve compromissar o investigado. Não se deve. Por favor, o copia e cola, às vezes o cara pega lá um termo de inquirição da sindicância e faz a adaptação para o inquérito. Ou às vezes ele pega lá o da testemunha e só muda. Testemunha, compromissa, obviamente. Investigado não é compromissado. Pessoal, parece que eu estou falando bobagem isso. Parece que eu estou falando. Eu deixei o link aí. Olha a notícia da frente. Essa notícia que é lá do site do STM. Vocês conseguem acessar ali. Né? Eu não vou abrir aqui para não abrir a internet. Eu dei o print aqui. Olha só. STM rejeita denúncia que continha provas obtidas de forma ilícita. Sabe aquela história do inquérito não vincular, né? Do inquérito não contaminar a ação penal? A ação penal não. Agora, olha o que pode ocorrer quando a denúncia for oferecida exclusivamente com a confissão dos indiciados, e a confissão foi viciada porque a inquirição foi viciada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. STM rejeita a denúncia que continha provas obtidas de forma ilícita. Por maioria de votos, o STM não acolheu o recurso do Ministério Público Militar e rejeitou denúncia contra um casal de militares da Marinha que teve relação sexual dentro de um quartel. Apesar da conduta ser classificada como crime no CPM, as provas sobre as quais a denúncia se basou foram obtidas ilegalmente e feriram garantias constitucionais individuais. A denúncia já havia sido rejeitada na primeira instância na auditoria de Curitiba. Ó, de acordo com a acusação, uma cabo e um marinheiro naval combinaram por mensagem de telefone um encontro em um banheiro dentro da área da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Os dois foram avistados por outro militar ao deixarem o banheiro. No dia seguinte, o marinheiro naval foi convocado para prestar esclarecimentos diante de 4 superiores.
ele confessou que manteve relação sexual dentro do quartel. Após a confissão, um IPM foi instaurado. Durante os depoimentos, os acusados tiveram que prestar o compromisso de dizer a verdade, mesmo sendo ouvidos na condição de indiciados, e não foram avisados que tinham direito de permanecer calados. Segundo a relatora, a ministra Maria Elizabeth, os 2 militares não foram avisados da garantia constitucional ao silêncio, bem como prestaram compromisso de dizer a verdade durante as oitivas do IPM, tendo produzidos elementos de informação contra si próprios. A ministra ressaltou que as informações obtidas por meio dos depoimentos foram ilegais e a única prova da existência do fato era a prova viciada, era a confissão deles. Só, ponto final. Denúncia rejeitada. Denúncia rejeitada. Então, aqui um exemplo, né, da importância dessas questões. Né, a importância dessas questões aqui, né, aqui embaixo, olha só. Embaixo, ó, nos autos do IPM, os únicos indícios de materialidade são os depoimentos dos acusados eivados de ilegalidade, o que embasou a denúncia. A denúncia era baseada nisso aí. Então, preste atenção nesses 2 pontos, tá? Preste atenção quanto à reserva de jurisdição para diligências, tá? Requisição de documentos, apreensões, quebra de sigilo. Encarregado de inquérito não possui poder de jurisdição. A reserva de jurisdição, o próprio nome diz, é da autoridade judiciária. Tá? Quem determina a quebra, quem requisita documentos, quem determina ou expede mandados de apreensão, de busca e apreensão, é o juízo. Isso não se confunde com a apreensão feita no momento do flagrante. Tá? A apreensão feita no momento do flagrante, né? Aí não. Fora isso, para se buscar, fazer uma busca domiciliar, para fazer uma busca, existe reserva de jurisdição. Ah, eu vou requisitar para ver, às vezes cola. Aqui já colou um monte. Tá? O encarregado do inquérito manda pedindo uma cópia do documento para a junta comercial, a junta comercial fornece. Às vezes é documento público, entendeu? Aí não vai ter problema. Agora, para não perder tempo, cara, para não perder tempo, requisita ao juiz, encaminha um ofício fundamentado. Não basta mandando um ofício em 3, 4 linhas, solicito quebra do sigilo telefônico. Para que essa criatura quer quebra de sigilo telefônico? Quais são as razões, o que está motivando esse pedido? Né? Então, motiva, encaminha para a autoridade judiciária vai dar vistas para o MP, vai vir de lá o parecer do MP e ele vai decidir. Se não motivar, não vai conseguir. Tem que motivar. O Mauro vivia dando na minha cabeça uns 10 anos atrás. Uma vez eu representei para uma prisão preventiva de um cara que tinha abandonado um posto nosso aqui, né? E o Mauro me ligou, vem cá, tchê, tá de brincadeira que o doutor Celso vai decretar a prisão preventiva nesse teu ofício de 3, 4 linhas aqui, só 10, 11 anos atrás. Né? Você não vai decretar. Me fundamenta esse troço, explica, faz as razões de fato, de direito, para representar. Então, isso é importante. Né? Isso é muito importante. A fundamentação. Preste atenção quanto à possibilidade da realização de perícias. Gente, hoje, cada vez mais, com a ampliação da competência da justiça militar para processar e julgar e, portanto, investigar crimes previstos na legislação comum como os crimes de licitações, cada vez mais, essa bronca era lá da Justiça Federal, tá? Era lá da Justiça Federal. Era com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem departamento especializado em combate à corrupção e crimes fazendários e contra a administração pública. Eles têm um departamento muito forte. Nós não temos isso. Você sabe, nós não temos isso. A nossa perícia, quem faz aqui é o CTA. Né? A nossa perícia, quando é o CTA, quando o cara não nomeia lá no quartel dele um subtenente, um sargento lá, para atuar como perito. Então, preste atenção, tá? Perícias contábeis, perícias de engenharia. Essas perícias, para essas apurações, são indispensáveis. E aí, sabe o que você tem que ter? Olha só,
presta atenção, né, no artigo 9º, parágrafo único. As perícias não precisam ser repetidas em juízo. As perícias não precisam ser repetidas em juízo. Elas são emprestadas para a ação penal, as perícias produzidas no âmbito do inquérito. Então, é muito importante que essas perícias sejam feitas por profissional habilitado. Há poucos dias estava lendo aqui numa publicação, num boletim de acesso, um boletim do Exército, uma perícia de engenharia, foi nomeado um segundo-tenente QAO, um primeiro sargento como auxiliar, perícia de engenharia. A defesa pediu para acostar aos autos o diploma de engenharia civil do perito. O cara não era engenheiro, cara. Não era engenheiro. O que você faz numa situação dessa? Pegou o cara dos gerais lá do quartel, nomeou para engenheiro. Não. Embora nós saibamos que o CPPM diz, né, que qualquer pessoa idônea pode atuar como perito, coloca um cara técnico. Não tem um cara técnico, requer autoridade policial militar superior, requer para a brigada. A brigada não tem na brigada, pede para a DE, não tem na DE, e aí o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, né, nas polícias façam o mesmo enquadramento, não tem na DE, pede para o CMS. O CMS vai designar alguém da CRO, né, o pessoal das OAS vai designar um perito contábil, vai colocar, junta, não é papel à toa, junta, se for possível, a qualificação do profissional para demonstrar que ele tem a qualificação, tá? Porque isso vai ser arguído em juízo depois, querer demonstrar que o perito nem perito era, você entendeu? Então, faz essa juntada, né? Não basta parecer a mulher de César, né? Não basta ser, tem que parecer. Isso é muito importante, tá, gente? Tem que fazer essa juntada. Segundo ponto aqui, próximo ponto, né? É pertinente destacar a qualificação do perito designado, como eu falei, colocar o que o cara é. O cara é um engenheiro civil, o cara é um engenheiro químico, o cara é um contador, isso é importante. Há possibilidade de solicitação de expedição de mandado de busca e apreensão. Muita gente fica na dúvida, posso pedir, não posso? Claro que sim. Como que eu vou pedir ofício do encarregado do inquérito à autoridade judiciária? O juiz federal da Justiça Militar da auditoria que tem a jurisdição, né? Vai pedir, tem que fundamentar? Óbvio que tem. E o que tem que ter nessa fundamentação? A relevância da medida para a instrução do inquérito. O que é que eu vou buscar lá? Pô, eu estou investigando um sumiço de munição, um desaparecimento de munição no interior do Moeme. É óbvio que eu posso pedir um mandado de busca e apreensão para verificar se na casa daquele investigado não vou encontrar a munição que eu estou procurando. Entendeu? Mas isso tem que estar escrito, o juiz não vai adivinhar isso. Então isso é importante, tá? A possibilidade, aqui é ponto importante, e eu quero destacar uma que nós pedimos aqui na terceira auditoria, agora, esse ano agora, eu acho, não lembro se foi 2020 ou 2019, pedimos medida protetiva para uma testemunha nossa, olha só. A possibilidade de solicitação de medidas cautelares diversas da preventiva. Artigo 3º, a linha A do CPPM, combinado com 319 do CPP. Essas medidas cautelares diversas englobam várias dentre elas, né? O que nós tínhamos aqui? Tínhamos a condução de um inquérito policial por incitamento, tá? Envolvendo como investigado um oficial superior, né? Como testemunha um terceiro sargento. Começou a ter coação a este terceiro sargento. Coação. Pedimos ao juízo da terceira auditoria a determinação de medida cautelar diversa, a proibição de contato via telefone, mensagem, do que fosse, proibição de aproximação de uma distância determinada pelo juízo, mandou para o MP, não lembro se era o doutor Cícero ou era o doutor Osmar, parecer favorável, determinação do juízo de medidas cautelares diversas da preventiva. Então, isso é possível, sim, tá? Prisão militar do investigado, prisão militar. Tá? Aqui eu vou entrar num vespeiro, né? Alguns doutrinadores têm uma visão, eu tenho a minha,
né? O professor Mauro tem a dele, né? O professor Mauro vive, são duas correntes, diz ele se filia daqui, não foi recepcionado. Olha só, prisão militar do investigado pelo prazo de até 30 dias por crime propriamente militares, diferente da prisão preventiva. Não é a prisão preventiva. Essa aqui é a prisão militar, administrativa. Prisão administrativa. Para mim, o artigo 18 do CPPM, que prevê a possibilidade da decretação da prisão pela autoridade policial, por ela mesma, pô, mas o encarregado do inquérito pode, para mim, foi recepcionado pelo inciso 61 do artigo 5º da Constituição. O inciso 61 do artigo 5º, para os crimes propriamente militares. Se vocês lerem a literalidade do inciso 61 do artigo 5º, está lá. Né? Ninguém será preso não flagrante delito por ordem fundamentada da autoridade judiciária, salvo nos crimes propriamente militares e nas transgressões previstas em lei. Está lá a exceção constitucional. Nos crimes propriamente militares, a prisão não necessita ser determinada pela autoridade judiciária e nem em flagrante delito. É a exceção. E aí este artigo 18 do CPPM, a meu ver, foi recepcionado. Agora, pergunto para vocês, né? Na dúvida, você tem dúvida se foi recepcionado ou não, tá? Tem dúvida. Pede a preventiva, representa pela preventiva, pronto, acabou. Representa pela preventiva, a autoridade judiciária determina, vai dar a mesma coisa, cara. Então, é só para fins de dizer para vocês, no meu entendimento, a autoridade policial instauradora tem possibilidade, sim, né, de determinar a prisão por até 30 dias, com base no artigo 18. Tá? Porque, para mim, ele foi recepcionado pelo artigo 5º, inciso 61. Não há nenhum conflito constitucional aqui, a meu ver. Tá? Possibilidade de representação pela prisão preventiva. Saibam disso. Isso aqui é muito, mas muito pouco utilizado na justiça militar. Muito pouco. É só você, né, pensar quantos inquéritos policiais militares você acompanhou que houve a representação pela prisão preventiva do investigado. Muito pouco. É possível, desde que fundamentado e preenchido em um dos requisitos do CPPM. Se não preencher em um dos requisitos do CPPM, busca uma medida cautelar diversa da preventiva lá no CPP, fundamenta e pede para o juiz. Tá? Pessoal, estou falando que o meu papo ele é reto, ele é direto para milico. Tá? Isso aqui é aquilo que o milico tem na prática, aquilo que o cara precisa. Tá? Aquilo que o cara vai estar no dia a dia dele, ele vai estar como escrivão ali. É isso aqui que a gente vai pegar. Isso aqui que a gente pega. Se você ainda não pegou, você vai pegar. Né? O encarregado de inquérito vai pegar isso aí. Então, isso é importantíssimo. Tá? Não deixa de olhar aí. Acesso aos autos do inquérito. Olha só. Acesso dos autos do inquérito. Pelo amor de Deus. Por favor. O IPM é sigiloso, não tem dúvidas disso. O próprio CPPM não proíbe o acesso do advogado. O próprio CPPM não proíbe o acesso do advogado. Pessoal, isso aqui é chover no molhado. Isso aqui é mais velho que andar de costa, de andar sei lá qual é o ditado que o pessoal diz. O inquérito, ele é sigiloso, mas esse sigilo não alcança o advogado da parte e a parte. Professor, no CPPM não diz que alcança a parte, pelo amor de Deus. Se o procurador da parte tem acesso, a própria parte tem muito mais. Direito de acesso à informação referente à sua pessoa. A sua pessoa. Ele tem acesso, ou ele vai constituir um procurador que terá acesso. Então, o IPM é sigiloso, mas esse acesso não, o acesso do advogado aos autos,
o acesso dos advogados. Não adianta você esconder, tirar coisa de dentro de gaveta. Cara, não tem nada mais vergonhoso do que um advogado chegar numa RP de um quartel, pedir cópia do inquérito e o encarregado do inquérito sair puxando um punhado de folha numa gaveta, um punhado de folha dentro de uma caixa de papelão. Não existe isso. O inquérito tem que estar fechadinho com tudo aquilo que já foi documentado até a data. Até a data. Se o cara chegar hoje lá e pedir a cópia do inquérito, ele tem acesso à cópia integral de tudo aquilo que já foi documentado. Ou seja, se foi requerida uma perícia, pelo menos vai ter o documento requerendo a perícia. A perícia pode não estar ali ainda, mas já foi solicitado. Não pode ficar enfiando folha no meio do processo depois da data. Não. Tudo aquilo que já foi documentado e é aquilo é o que será entregue para o advogado. Recebam os advogados com cordialidade. E os advogados sabem que, em grande maioria, onde eles chegam para consultar o inquérito, eles são recebidos com cordialidade. Recebam, entreguem para o advogado o que é dele de direito, que é a cópia dos autos com aquilo que já estiver documentado até o dia. Acabou. Ele está fazendo o trabalho dele, você está fazendo o seu, o juiz faz o dele. Esta compreensão muitas vezes falta para nós. Nós, que eu digo, o milico. O advogado está fazendo o trabalho dele, cara. Ele está cobrando por aquilo, está recebendo por aquilo, defendendo o cliente dele, vai lá, pediu a cópia, a lei diz que você tem que dar, não adianta esconder, não adianta fechar nada. Para quê? Aí entrega para ele, bem feliz da vida, tá tudo aqui, faz ele assinar um recibo para anexar os autos, dizendo que deu cópia integral. Né? Eu gosto muito de dizer o seguinte, tirando de lado aqui, ó, advogado em sindicância, muitas vezes ajuda a legitimar o ato. Eu gosto muito de advogado. Senta no lado, assina junto com o sindicato, para depois dizer estava devidamente assistido por defesa técnica e não levantou durante a sindicância nenhuma nulidade, vai arguir em juízo. Você entendeu a ideia? Legitima o ato, melhor ainda. Está ali assistindo, faz as perguntas que ele quiser. Né? Então, veja isso. Entregue a cópia do IPM. Não adianta dizer que não. Ah, não tem. Ele tem direito a fotocopiar, ele tem direito a fotografar. Isso está no Estatuto da OAB. Não está no CPPM, está no Estatuto da OAB, que é uma lei federal aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, que tem validade em qualquer ponta deste território. Tá? Duração do IPM, 20 dias com o investigado preso, ou 40 dias se o investigado não estiver preso. Veja comigo o seguinte, aqui, solicitação de prorrogação. CPPM diz que uma vez, mais 20 dias, a autoridade policial militar superior pode conceder se for investigado solto. Investigado solto. Tá? Demais prorrogações, encaminha ao juízo. Hoje o próprio MPM concede via EPROC, né? Manda pelo EPROC, né? O juiz lá na auditoria dá um despacho padrão ali para o MP prorroga. Tem IPM aí que dura 1 ano, 2 anos, você sabe muito bem disso, tá? 1 ano, 2 anos. Agora, o que a autoridade policial militar, como autoridade administrativa, tem que ter cuidado? O que tem cuidado? Preste atenção com a prorrogação com réu preso. Réu preso. Por quê? Eventual dilatação administrativa do prazo poderá configurar abuso de poder. E este abuso de poder omissivo, quanto à demora do inquérito, omissivo, o cara está com direito fundamental de liberdade dele cerceado lá, omissivo, quanto à demora do inquérito, ou comissivo, quanto ao excesso de poder. O chamado abuso de poder, ele possui 3 espécies: desvio de poder, excesso de poder e a omissão. São essas 3. Omissão por extrapolar o prazo legal, tá? Comissiva
pelo excesso de poder em dilatar um prazo que o CPPM não permite. Réu preso, não existe prorrogação administrativa. Cara, passa essa bola para o juiz. Passa para o juiz. Tira da tua mão. Passa para o juiz. Senão você vai ser autoridade coatora. Você vai ser autoridade coatora em eventual habeas corpus, tá? Coloca para o juiz. Isso é importante, ó. HC para trancamento de PM, tá? Isso aqui é importante, quero dizer para vocês, porque talvez vocês nunca tenham pego. Talvez eu não tenha pego nenhum habeas corpus aí para prestar informações. As informações em habeas corpus geralmente são prestadas diretamente pela autoridade coatora. Não é a AGU que faz. A AGU vai ingressar lá no feito se a União quiser ingressar no feito. Faculdade dela. É a autoridade coatora que presta as informações diretamente para o juízo. Então isso vai cair no teu colo, talvez. Então presta atenção, olha só. Habeas corpus para trancamento de IPM. Competência da Justiça Militar da União. Agora, juiz federal da Justiça Militar e não mais o STM. Até dezembro de 2018, a competência para habeas corpus no âmbito da Justiça Militar era só do STM. Juiz federal da Justiça Militar, o antigo juiz auditor, não tinha competência para processar e julgar habeas corpus. Agora, com a alteração ocorrida com a Lei 13.774, de dezembro de 2018, né, eles passam a ter competência. Não é competência da Justiça Federal. Não é. Não é. Trata-se de ato administrativo especial. E aqui eu peguei aqui um exemplo. Olha só, esse habeas corpus aqui, ó, foi impetrado aqui, né, em setembro. Ó. A lei mudou essa competência em dezembro. Tá? Foi aqui, ó, 13º Grupo de Artilharia de Campanha, aqui foi as informações, essas informações aqui, né, prestadas aqui pelo comando. Olha só, douto juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Cachoeira do Sul, habeas corpus no tal, impetrante, impetrado, né, impetrado aqui que era o comandante, União, fulano de tal, brasileiro, casado, coronel do Exército, comandante da 13ª Campanha, exercendo suas atribuições funcionais na Rua Marcos Ribeiro, vem, Vossa Excelência, sem prejuízo do ingresso da União no feito, porque a autoridade coatora em habeas corpus e mandado de segurança, a autoridade coatora é notificada para prestar informações e a União, como pessoa jurídica de vinculação, possui a faculdade, se quiser, de ingressar no feito. Então, vem perante Vossa Excelência sem prejuízo do ingresso da União no feito apresentar. Por que essas informações estão endereçadas aqui para o juízo da Vara Federal? Porque o cara impetrou um habeas corpus para trancamento do IPM aqui na Justiça Federal e não lá no STM. Tá? Informações de habeas corpus, olha só. Aqui, onde é que está aqui? Ó, o fato do direito preliminares, ó, da incompetência absoluta do juízo federal. O que foi levantado aqui? O que nós levantamos? Olha só. Preliminarmente, há de se arguir a incompetência desse douto juízo federal para apreciação do presente habeas corpus. Verifica-se que o impetrante, na tentativa de ver seu pleito atendido, objetivou conduzir o juízo a erro, invocando, inclusive, dispositivos do Código de Processo Penal para a fundamentação do pedido. Observa-se, porém, que não se está diante de qualquer caso de apuração de transgressão disciplinar militar, que estaria, por óbvio, sob competência desse juízo. Gente, habeas corpus contra processo administrativo disciplinar para trancamento ou habeas corpus para transgressão disciplinar, competência da Justiça Federal. Habeas corpus para trancamento de inquérito policial militar, Justiça Militar. Por quê? Olha só, Lei 8457 de 92 era lá do STM, tá? Ó, tá assim, segundo parágrafo, para você acompanhar ali, olha só. Assim, por estar esta autoridade federal no estrito desempenho de sua competência policial, judiciária, militar, competência especial,
sujeita ao controle judicial especial pela Justiça Militar da União, os atos, ainda que administrativos, no exercício dessa atividade policial judiciária específica, são considerados atos administrativos especiais, aplicando-se, por consequência, a apreciação jurisdicional especial, Justiça Militar, e não a geral, Justiça Comum Federal. Qualquer ato administrativo de um comandante de OM é apreciado pela Justiça Federal. Os atos do inquérito, a instauração de um inquérito é ato administrativo. Se fosse um ato administrativo comum, Justiça Federal, mas é um ato administrativo especial, dotado de uma especialidade por ser no exercício de uma atribuição policial militar. Portanto, sujeito à Justiça Militar. Isso aqui foram as informações que nós prestamos. Ó. No final, postula. Ah, professor, mas o comandante não tem capacidade postulatória. O advogado vai pedir o desentranhamento dos autos. Deixa que ele peça. Deixa que ele peça. Postula. Pede. Olha só os pedidos aqui, ó, nessas informações que nós prestamos aqui. Ó. 10 de setembro de 2018. Ó. Diante do exposto, requer a esse juízo o não conhecimento do presente habeas corpus diante das preliminares suscitadas, especialmente a de incompetência desse juízo federal e da ausência da justa causa para a impetração do remédio constitucional. B. Caso conhecido, no mérito a denegação da ordem, uma vez não demonstrada pelo impetrante a ausência de justa causa para a instauração e prosseguimento do inquérito policial militar instaurado pela portaria número tal, tampouco presentes a ilegalidade ou abuso de poder e a juntada da prova documental anexa. Essas aqui foram as informações do meu comandante. Tá? Olha só, o despacho, a decisão da juíza aqui. Não, já vejo ali qual era a doutora. Habeas corpus número tal, ó, despacho. Trata-se de habeas corpus impetrado por fulano de tal em favor do paciente fulano em face de ato cometido pelo coronel, comandante do 3 de AC. Em breve síntese, sustenta ter sido instaurado contra si inquérito policial para apuração de suposta fraude em seu encaminhamento para a inspeção de saúde. Afirma que esse expediente investigativo, tá. Olha a parte final ali, olha lá, ó. Último parágrafo. Intimada a autoridade coatora para prestar informações, manifestou-se no evento 15, alegando preliminarmente a incompetência desse juízo. No mesmo sentido, foi a manifestação do MPF. No mesmo sentido. O MPF pegou nas informações, copiou e colou. Tá lá. Olha aqui embaixo. Ó. Em breve síntese, intimada, tá? No evento 20, o impetrante justou manifestação requerendo desentranhamento das informações juntadas no evento 15 por falta de capacidade postulatória da autoridade coatora. Veja, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. O comandante não é advogado. Só que em habeas corpus existe paridade de armas. Se não existe capacidade postulatória para impetrar habeas corpus, não existe capacidade postulatória para prestar as informações. As informações são determinadas pelo juízo. E nós abrimos uma sessão nas informações justamente para defender a desnecessidade de capacidade capacidade postulatória no habeas corpus. Fazemos isso sempre, tanto no habeas corpus quanto no mandado de segurança, da desnecessidade de capacidade postulatória da autoridade coatora. Esta autoridade coatora está simplesmente cumprindo ordem desse juízo de prestar as informações. E o juiz, a juíza, que era a doutora Mariana, se não me engano, não desentranhou, considerou os argumentos de que não há necessidade de capacidade postulatória para as informações. Então, aqui pediu, ó, embaixo decidir, olha embaixo lá, ó, diante disso verifica-se, é a doutora Mariana mesmo, diante disso verifica-se a competência da Justiça Militar para julgar o presente feito, porquanto o apuratório instaurado em face do paciente, o qual pretende o trancamento desse processo, tem o objetivo de apurar crime militar a ser processado, inclusive em caso de eventual oferecimento de denúncia pela Justiça castrante. Assim, não sendo competente esse juízo para o processamento do feito, deverão os autos ser remetidos ao órgão competente para tanto, qual seja o STM. Lá era em setembro, a decisão aqui é de... Não diz aqui a decisão, a data aqui, ó, 5/10/2018. A lei mudou em dezembro.
fosse em dezembro, ela ia ter que declinar a competência aqui para a terceira auditoria da terceira CJM. Neste caso aqui, ó, diante disso, declina a competência para o STM nos termos da fundamentação. Tá? Então, apenas para dar alguns exemplos para vocês, né, que isso é muito comum de vir a ocorrer aí na prática. Gente, 11 horas em ponto, tá? Não saio ainda que eu tenho duas notícias para dar para vocês, tá? Estamos aí com 222. Muito obrigado, né, a todos que ficaram aqui conosco até este momento, tá? Muito obrigado mesmo. Eu queria trazer para vocês alguns aspectos práticos, tá? Aspectos práticos mesmo, do dia a dia de vocês, aquilo que vocês podem ocupar, porque nós temos um público muito grande aqui de militares das Forças Armadas diversas, né? de policiais militares. Deixa eu ver aqui se temos perguntas, tá? Perguntas, deixa eu ver aqui, ó. Temos algumas perguntas. Olha só, vou responder aqui algumas e depois eu aviso qual é a surpresa, tá? Temos aí sorteio. Pessoal, façam aquele print lá para colocar nos stories do Instagram, me marcando também, você sabe que eu fico feliz, né? O Estevam Josias da Silva Jerônimo. Professor, se o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, cometer crime militar, quem pode ser o encarregado? Quem pode ser o encarregado? Convoca-se um militar da reserva mais antigo que ele. Este militar da reserva convocado mais antigo passa a ter precedência hierárquica sobre ele, porque aí ele estará na ativa. Perfeito, Estevam? Boa pergunta, excelente pergunta, né? Não vai ser um PTTC mais antigo que ele, vai ser um militar da reserva, um general, um ex-comandante do exército mais antigo que ele, um general mais antigo que ele, por exemplo, não precisa ser ex-comandante do exército, um general mais antigo que ele, vai se fardar novamente, vai ser reincluído às fileiras do exército brasileiro, é o chamado da reserva convocado, fardar, fazer barba e vai conduzir esse inquérito. Tá? Isso que ocorre caso seja, né, nessa situação. Vamos lá, olha só. No caso de indiciado ou vítima ser subcomandante de uma corporação policial militar, o comandante-geral pode instaurar e ele mesmo presidir o EPM? Pode, não há dúvida alguma. Pode sim. O normal é que fosse o comandante deste OPM. Tá? Agora, o que acontece? Se o comandante compreender que, por alguma razão, existe algum impedimento, alguma suspeição para ele conduzir, ele informa ao fato, geralmente ao comando regional, que é um comando regional, o próprio comando regional pode instaurar, se não for o comando regional, o próprio comando geral da PM pode instaurar. Tá? O Flaviano, professor Felipe, ainda em relação à portaria da autoridade delegando IPM para ele mesmo, é sem lógica. A portaria tem natureza de ato administrativo ordinatório. Como uma pessoa vai ordenar uma coisa para ela mesma? Exato, Flaviano, não tem como, é sem lógica. Assim, ó, a portaria de instauração, ela é o documento, mesmo quando o comandante instaura e ele mesmo conduz. Só que aí vai ser a portaria sem uma delegação. Vai ser o seguinte, portaria número tal e o texto embaixo, instauro o inquérito policial e aí por diante, mas o documento é a portaria mesmo, tá? O José Luiz Bejora, não entendi o fundamento para a ordem de inquirição, já que não há ampla defesa no IPM, sendo inquisitorial o procedimento. No caso concreto, às vezes é útil ouvir o indiciado no início, para, após as oitivas das testemunhas, ser ouvido de volta. José, se for na justiça estadual do teu estado, tá? Do teu estado, talvez o tribunal ainda esteja recebendo. Aqui, no STM e a própria decisão do STF, por último, a aplicação do CPP comum, mais benéfico ao indiciado, artigo 3º do CPPM, com a aplicação do CPP comum. Não ouça, se for a Justiça Militar da União, não ouça primeiro o indiciado e depois as testemunhas. Ele por último, tá? Marcos Quadros, em relação ao artigo 17,
comunicabilidade. Foi recepcionado ou não? Pergunta para o professor Cícero. Eu entendo que não. Tá? Eu entendo que não. Entendo que não foi recepcionado pelo artigo 17 do CPPM, pela Constituição Federal. Entendo que não. Tá? Agora, essa pergunta é uma pergunta boa, professor Cícero. Podemos dizer que, de certo modo, o IPM tem ampla defesa? Não tem, Renan. Não tem. Zero de ampla defesa. Zero de ampla defesa. Não tem ampla defesa. Tá? IPM inquisitório, por que não tem ampla defesa? Você quer ver um exemplo? Se você for emitir um pedido de perícia, se tivesse ampla defesa, você teria que notificar o investigado para ele apresentar quesitos para a perícia. No IPM você não faz isso, você manda direto todas as perguntas e acabou. Tá? Se você fosse ouvir, pedir uma precatória para ouvir uma testemunha, você tem que notificar o investigado para perguntar se ele quer apresentar quesitos. Aqui não existe isso. Se o indiciado, o investigado, quiser fazer perguntas para uma testemunha, ele não pode no IPM. Tá? Lá, onde tem ampla defesa contraditória, ele vai poder. Então, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Tá? Nesse caso, cometeria abuso de autoridade com a nova lei em vigor desde 2019. Parei um pouquinho. Eu não via do Ricardo. Nesse caso, cometeria abuso de autoridade com a nova lei. No caso de manter a prisão, seria isso? Será mais tempo? Tá? Talvez, se fosse isso, entendo que sim. Tá? Entendo que sim. Pessoal, bom, chegamos aí, tá? Quero encerrar 11h07. Já judiei bastante de vocês aqui. Gostaria muito de agradecer todos os participantes, todos que participaram. Gostaria de agradecer a Priscila, que esteve durante todo o tempo conosco aqui, nos acompanhando, tá? Como co-organizadora do evento. Gostaria de convidar todos que ainda não me seguem para seguir lá no Instagram, prof com F mudo, prof.felipe Dalenogari, tá? Quem perdeu as palestras, ficaram gravadas, a gente vai disponibilizar o link com os vídeos apenas para os inscritos. Os slides, nós estaremos vendo um jeito aí para disponibilizar a todos. Nem que eu encaminhe um e-mail, né, com o link para vocês fazerem o download. Bom, sorteio. Eu vou fazer um post assim que sair daqui, lá no meu Instagram, com as regras, para sortear 10 exemplares, tá, deste livro aqui, do professor Jorge Salomão Leite, Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Tá? Então, vou sortear 10 ingressos e vou sortear 10 passaportes ilimitados, 10 passaportes ilimitados para todos os congressos que eu organizar daqui para frente. Os 10 caras que foram sorteados poderão participar de todos. Já vamos ter agora de Constitucional Administrativo, vai ser um congresso internacional com palestrantes mexicanos, uruguaios, né, brasileiros. O de processo civil no início de setembro, tá? Já temos marcado, direito do consumidor em setembro, então o cara vai poder participar de todos, 10 passaportes ilimitados para participar aí de todos eles, tá? Vou fazer o post lá com as regras. Instagram, prof com F mudo, ponto, Felipe Dalenogari. Então terão 20 sorteados, cara. 10 com o livro e 10 com o passaporte. Perfeito? Não sendo cumulativo. Então alguém vai ganhar, tá? Não sendo cumulativo. Ou seja, quem ganhar o livro não ganha o passaporte. Quem ganhar o passaporte não ganha o livro. Show, gente? Gente, beijo, tá? Grande beijo a todos vocês. Um abraço muito grande. 200 pessoas ficaram aqui, ó, 11h10 da noite. E nos vimos por aí, né, na sequência. Boa noite a todos, gente.